Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, o último do ano de 2024, season finale da quarta temporada, que foi doideira. Esse ano a gente falou sobre o tema tão aguardado, né, da Grande Fraternidade Universal, e vocês viram que houve todo um planejamento para a gente conseguir abordar esse tema. Então a gente foi conceituando uma série de termos que eles não eram tão familiares, ou que eles de alguma forma embasavam, né, davam ali o contexto para que a gente pudesse se aprofundar de forma responsável nesse que foi o tema, né, tão aguardado, e que a gente fechou aí os últimos 3 episódios do Páginas Abertas público, né? A gente também teve a nossa live do Páginas Restritas, né? A nossa live exclusiva para apoiadores, que foi doideira também. Essa live ela não fica gravada, então quem viu, viu. Quem não viu vai ter oportunidade de participar de uma segunda edição, né, no ano que vem. E eu quero abrir os Páginas Abertas de 2025 falando sobre magia do caos. Então, em fevereiro, se não me engano, 7 de fevereiro, sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai começar a discutir sobre magia do caos, né? A gente deve falar também em março disso. E é um tema muito interessante. No Páginas Abertas, a gente sempre parte do pressuposto de que o ouvinte, o espectador, ele já tem algum tipo de familiaridade com magia, com espiritualidade, porque as nossas discussões, elas não são básicas, né? Elas não são para iniciantes, né? Elas, claro, vão embasar, elas vão trazer o contexto geral, mas a gente se propõe a discutir com um pouco mais de profundidade cada um dos temas que a gente vem trazendo mensalmente. Isso é um convite, né? Se você tem algum tipo de relato e histórias envolvendo magia do caos, uso de sigilos, uso de servidores, uso de técnicas diversas, né, mistura de paradigmas, ou enfim, qualquer outra história que couber nesse tema, você pode mandar pra gente lá no DDD 31 97537 5123, ou então no e-mail contato@diariomagico.com.br. As histórias elas vão ser muito bem-vindas, elas nos ajudam a costurar esse roteiro. E caso você esteja ouvindo esse episódio depois da data de lançamento dele, considere pesquisar qual vai ser o tema do próximo Páginas Abertas. Às vezes você não consegue contribuir com esse tema que a gente está anunciando agora, mas você pode contribuir com aquele que a gente ainda vai vir a veicular. E aí você pode participar. As pessoas que descobrem o podcast, né, em audiência rotativa, e depois vão maratonando, né, desde o episódio 1 até o episódio 100 e tal, às vezes elas, né, falam assim, putz, queria ter participado dessa live, nossa, eu tinha um relato muito legal para mandar e tal. Às vezes a gente recebe relatos posteriores à live, né, da pessoa falando, nossa, não consegui mandar, mas queria que vocês ouvissem tudo. E às vezes essa é a sua chance de participar de algum tema futuro, né, e às vezes a gente pode também pensar em fazer algumas repescagens de relatos de temas que já passaram, para que, né, enfim, a gente possa dar mais voz para outras histórias no mundo. E se você gosta do Diário Mágico, considere nos apoiar no apoia.se/Diário Mágico. A gente bateu a meta desse ano, a meta do ano que vem ela já está quase na metade, então com toda certeza a gente vai ter, né, live no final do ano que vem e vai ser maravilhoso. E é isso, vamos receber um querido amigo da podosfera mágica, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim,
E aí, pessoal, final da 4ª temporada do Diário Mágico. Eu precisava de um season finale, alguém pra fechar essa temporada e abrir uma nova. E, né, bati um WhatsApp pra ele e falei assim: meu querido companheiro Andrei, será que você topa ser, né, o fechamento dessa 4ª temporada do Diário Mágico? E aqui estamos, seja muito bem-vindo, querido. Ah, fico feliz. Cara, sou season final. Pô, respeito o homem tá maravilhoso. Cara, eu já tava pra te chamar pro Diário Mágico há muito tempo. A gente encontrou esse ano aí, eu falei com você. E assim, é aquele negócio. Eu tenho uma gaveta de convidados grande que eu vou administrando e tal. Mas, né, achei assim que esse processo que você tem feito, né, com Operação Prato e tudo, né, tem sido muito interessante. Falei, cara, eu acho que agora a gente vai conseguir trocar umas ideias muito massas sobre comunicação, sobre espiritualidade e tal. Andrei, eu te acompanho há muito tempo, assim, eu acompanho o Mundo Freak Confidencial desde o episódio 30, mais ou menos, sabe? Né, desde antes a gente, né, trocar ideia e tal. E, cara, eu queria, né, o Diário Mágico, ele normalmente fala, né, sobre temas, mas fala muito sobre pessoas, assim, né, e eu gosto de começar com os convidados perguntando sobre, né, a história da pessoa, mas principalmente, assim, história de religião e de família. Eu sei que, né, você vem, assim, de um meio umbandista ou espírita, kardecista, não sei, mas queria entender, assim, como é que é essa formação do Andrei e o que desperta essa curiosidade para falar de temas insólitos, de mistério e tal. Como é que é isso na sua vida, cara? Olha, essa pergunta ela é muito excelente e eu sinto que essa resposta que eu vou dar aqui agora, ela é uma resposta um pouco complexa e que eu acho que eu não tenho um ponto final dessa resposta ainda, que ela está sendo meio que construída. Porque, vamos lá, o que é a gente? Tá, e aí a gente vai por um caminho tortuoso de tentar explicar um pouco dessa minha história, porque não tem como desassimilar o que eu fui, né, com a minha criação, da minha família, das tradições, né, espirituais da minha família, com o que eu sou hoje, assim. Apesar de eu ter tentado renegar durante muitos anos, assim, por motivos muito específicos que eu vou deixar mais ou menos claros, mas que também envolvem muitas questões pessoais minhas, que eu me debruço até hoje em dia, né? Mas a ideia geral é que eu gravei, enfim, para quem não me conhece, o Rodrigo já deu uma prévia aí, né? Eu trabalho com podcast já tem bastante tempo, eu tenho mais de 12 anos, devo fazer entre esse ano e o próximo 13 anos, trabalhando só com a mídia podcast. E invariavelmente eu tô sempre trabalhando com a espiritualidade desde que eu comecei. Porque, por exemplo, o meu primeiro episódio lá do Mundo Freak, que eu falo sobre espiritualidade, ele foi o episódio do Mundo Freak Confidencial, se eu não me engano, número 4, em que eu falo sobre Reiki. E ali eu tava super verde, assim, eu não tinha esse conhecimento do mundo esotérico e de pessoas e de conceitos como eu tinha. Eu só queria, na minha cabeça, falar sobre mistérios. E aí eu tinha um amigo próximo que ele tinha acabado de terminar um curso de Reiki, e pra mim era a única pessoa que eu conhecia de Reiki. Eu falei, vamos explicar dentro do teu ponto de vista o que tu aprendeu, como é que é essa parada, né? E eu sempre tive esse viés de tentar ir atrás dos mistérios da coisa. Eu sempre, desde criança, eu era aquele garoto que ficava... Eu gostava de assistir aqueles filmes de monstro. Filme de terror, pra mim, tinha que ser filme de sobrenatural. Tinha que ser monstro, fantasma, essas coisas. Filme de serial killer eu nunca gostei muito. Justamente porque você não tinha essa coisa do... Tá, mas de onde que esse monstro veio? Essas coisas existem? Isso tudo existe de alguma maneira dentro da... E eu sinto que eu sempre tive esses impulsos dentro de mim de tentar investigar as coisas. E eu sempre fui muito atraído por essas coisas sobrenaturais. E é muito engraçado porque a minha família, desde que eu me entendo por gente, sempre teve muitas manifestações sobrenaturais na minha família que eu nunca encarei como algo muito especial, porque eram coisas muito frequentes. Então, por exemplo, o mistério de uma incorporação, por exemplo, dentro de um terreiro ou dentro de um, sei lá, de um centro kardecista, né? Eu sei que tem centros que não fazem, mas enfim, né? Essa coisa de baixar o santo, que é muito comum dentro da crença cultural do Rio de Janeiro, por exemplo. Pra mim era o tipo de coisa que não tinha nenhuma coisa muito especial, porque era algo que acontecia dentro de casa. Então, por exemplo, eu lembro de jovem ver muitas vezes a minha mãe incorporada. E era um processo que eu não entendia todas as complexidades, porque assim, a minha mãe e meu pai, eles sempre protegeram muito a mim e meus irmãos
de todas as questões e tretas e tal de que rolavam ali na família, que rolavam com relação a essas questões. Então eles nunca sentavam para explicar exatamente as coisas que estavam acontecendo, então em dado momento a gente só meio que aceitava que aquilo estava meio que acontecendo. E para mim é muito engraçado, porque eu conto isso no Mundo Free Confidencial número 500, que eu entrevisto a minha mãe, é um episódio que eu tenho um carinho muito especial, porque eu decido fazer algo que eu nunca fiz até então, que é abrir essa parte da minha vida para os ouvintes, o que é muito engraçado. Eu trabalho com isso, eu já tinha o Magicando já 1000 anos, mas é a primeira vez que eu abro para falar um pouco sobre essa parte da minha vida pros ouvintes, porque é uma parada que eu deixo muito meus ouvintes um pouco alienados, assim. Eu não gosto de falar muito de mim, eu não gosto de falar muito sobre... Eu gosto de falar das outras pessoas, das pessoas que eu conheço e dessas outras experiências, porque para mim fazer podcast é uma jornada de investigação. Eu chamo pessoas que vão adicionar elementos na minha vida que são novos, interessantes. Então, muitas vezes, poxa, é uma coisa que é muito simples, assim, eu nunca tive a pretensão de criar podcast para me exaltar. Tem, óbvio, né, dá pra, tipo assim, eu não vou ficar aqui pagando de humildão, né, ter um microfone na sua frente é um exercício de vaidade, óbvio, né, mas dentro da minha cabeça, o que sempre me encantou no podcast é eu aprender uma coisa nova. Então, para mim, o teu podcast, Rodrigo, que tem um nome maravilhoso chamado Diário Mágico, é uma proposta que eu tive no primeiro esboço do Magicando, que era, eu queria fazer um podcast que fosse o meu Diário Mágico. Legal. Essa ideia acabou indo para escanteio, justamente porque eu entendo e eu sei que eu tenho essa barreira. Primeiro porque lidar com esse mundo espiritual aí, e eu tô falando assim, da comunidade esotérica no geral, é uma coisa meio complicada, é meio triste você ter pessoas que vendem a ideia de dissolução do ego e que conseguem fazer qualquer coisa, e são comunidades que dão problema a todo momento. Então eu sabia, cara, eu não vou ficar falando coisas da minha vida pessoal, da minha crença pessoal, pra essa galera escutar e depois, sei lá, tirar sarro, ou falar, o Andrei não sabe de nada. Eu não queria me colocar nessa posição de vulnerabilidade, né? E ao mesmo tempo, eu também nunca me senti muito confortável em abrir esses aspectos da minha vida, como eu tô falando até então. Então o Magicando, ele foi mudando aos poucos para ser um pouco do tipo, eu ainda tô nesse processo de aprendizado, então eu tô ali meio como uma orelha desse universo que eu não entendo, e tem pessoas ao meu redor que entendem muito mais do que eu, que estão meio que me explicando e resolvendo muito das dúvidas que eu tenho, internas e externas nesse sentido. Foi como o Magicando, inclusive, foi criado. Então, meio que todo fruto do meu trabalho conversa e é atravessado por todo esse meu passado, em algum ponto. E, em dado momento, eu reneguei muito esse passado, por diversos motivos. Alguns que cabem abrir aqui, outros que não cabem abrir aqui. Mas por relações com relação a familiares, rolaram algumas decepções dentro desse caminho. E por eu também nunca ser vendido como algo muito especial ou de resolução de problema, eu sempre achei que era uma característica que era meio irrelevante. Eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não recebo mensagens, eu não incorporo. Eu acho o cenário religioso algo chato, porque, sei lá, mesmo na Umbanda, que é a religião que talvez eu mais me aproxime por causa desse passado, é algo que tem os seus dogmas, que tem aquela coisa de, poxa, você tem que ficar lá sentado 3 horas, e quem tá dentro de um terreiro tem que dedicar ainda mais tempo e ainda mais energia, então se transforma muito fácil em 4, 5 horas, às vezes o lugar é longe, e aí você precisa fazer aquilo com frequência, mais de uma vez por semana, muitas vezes. Então é o tipo de coisa que tudo meio que propiciou para eu meio que dar essa afastada em algum momento. E com os podcasts eu descobri que eu fui meio que tomando o meu próprio caminho, que ele é muito mais independente, ele é muito mais meu. Então eu sinto que eu tenho essa tradição que eu posso beber em algum momento da minha família, mas que eu sinto que eu tô trilhando um caminho próprio. E isso me satisfaz, porque eu tenho essa coisa meio independente do tipo, ao mesmo tempo que eu quero escutar a sua opinião, eu não acho que a opinião da pessoa que eu tô escutando, ela é única e ela é absoluta. Ainda mais no meio esotérico em que você tem as manifestações ocorrendo de uma maneira e as interpretações que ocorrem de maneira muito particular e funcionam de maneira muito pessoal. Então, como eu não entendo, eu não recebo as mensagens, eu escuto a sua mensagem
Vignoli, eu escuto a mensagem do Marcos Keller, que grava comigo, do Vinícius Ferreira, da Lívia Andrade. Então eu pego tudo isso, todo esse universo que eu tô investigando, e eu monto pra mim aquilo que eu acho que é mais interessante pra mim naquele momento, que ele é mais relevante. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta de uma maneira satisfatória, mas eu sinto que essa confusão e essa salada que tá na minha cabeça, ela é algo que faz um pouco parte do meu próprio projeto de vida, de que talvez há 10 anos eu possa dar uma resposta mais sofisticada a essa pergunta, assim como hoje é uma resposta mais sofisticada do que eu daria há 10 anos atrás. Mas eu acho que isso faz parte também da caminhada mágica. Total, não, e é muito doido, porque nessa resposta você já trouxe algumas coisas que sempre foram percepções minhas, assim, de ver, às vezes, você priorizando a temática e não tanto a sua experiência pessoal e não expondo isso. Eu vejo, assim, enquanto você, como um comunicador, se implicando mais pessoalmente, né, nos últimos anos. E isso é muito legal, é muito gratificante para quem acompanha por muito tempo, porque é isso, assim, a gente se relaciona com a forma de pensar das pessoas e com, né, todo o trabalho estético de curadoria, de edição e etc e tal, mas a gente também se relaciona com os aspectos pessoais, né? E é legal de ter todo esse universo do Andrei sendo apresentado, né, de forma factual, assim, né? E a gente poder entender também esse contexto prévio. Eu entendo também essa questão de história familiar, né? Eu vim de uma família que não tinha uma religião muito bem definida, então começar a tatear a espiritualidade e magia por conta própria no início foi visto com bastante preconceito e com olhos meio descrentes, assim, e isso foi se tornando algo mais corriqueiro até a família toda virar né, mística e macumbeira e tal. Mas acho que faz parte. Mas, cara, é doido de você falar isso, assim, de que fenômeno de incorporação já era uma coisa corriqueira, justamente porque seus pais eram praticantes. E assim, você acha que isso explica um pouco desse seu interesse né, pelo insólito, assim, né, pelos filmes que você falou, filmes de monstros e tal? Você acha que é mais ou menos por aí? Então, eu acho que essas relações elas não são muito óbvias a primeiro momento e eu não acho que elas conversem da maneira como você tá colocando. Mas aí eu acho que vai, assim, eu já conversei com muita entidade durante toda a minha vida, né? E aí você vai pescando algumas coisas que eu sinto que tem algumas dicas de coisas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer um pouco na minha caminhada mágica. E conversar com a entidade, com todo respeito a qualquer entidade que esteja aqui ao nosso redor, mas é meio que um parto, assim, porque eu sinto que você tá sempre falando com o mestre dos magos, que ele fala provavelmente uma grande verdade do universo, só que completamente codificada. E sempre tem um pouco daquele brilhinho no olho do tipo, eu já sei o que vai acontecer e eu não posso te contar. E isso pra mim sempre foi uma coisa muito interessante que eu acho que tem algumas coisas que fazem parte da minha essência. Não sei se são coisas de vida passada, nem sei se existem vidas passadas. Não sei se são coisas que eu tenho que resolver aqui agora. Não sei se são coisas que, sei lá, simplesmente me chamaram a atenção porque eu sou desse jeito. Mas eu acho que parte do meu interesse referente a isso é da minha essência. Eu sou um investigador. Essa é a minha parada. Essa é a minha postura, é aí que eu tô. E eu acho que isso muito dificilmente vai mudar através... Eu nunca vou me ver como satisfeito, porque, né, o mundo do outro lado não se revela dessa maneira, não existe nenhum bestiário de D&D, como a gente brinca lá no podcast do Magicando, né, do tipo, não dá pra você simplesmente sistematizar e crer aquilo como algo completamente real, porque o seu amiguinho do lado fez já isso e provavelmente vai chegar em conclusões um pouco diferentes de você, e poxa, você vai ficar ali se descabelando, tentando, e aí a gente tem hoje esse cenário esotérico e tá todo mundo preocupado e brigando, discutindo o sexo dos anjos, quando muitas vezes são experiências individuais, né, mas nesse sentido, eu não acredito que essa relação ela é automática. Eu tive essas experiências, logo eu sou assim. Eu acho que eu sou assim e ter essas experiências meio que temperou o meu caminho em algum ponto nesse sentido. Legal. Entende? Entendi, entendo, sim. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado.
Cara, o podcast, né, o Mundo Free Confidencial, ele vai tomando mais forma conforme você vai avançando. Eu queria entender o seguinte, você fala que você é um investigador. Você acha que o tesão, né, o estímulo é por aprender mais, é por desvendar o mistério, ou tem uma parada de, tipo, tentar veicular aquilo pro máximo de pessoas possíveis? Tipo, você se daria por satisfeito em entender um mistério por si, né, por si só, e não publicar isso, ou tem parte também de conseguir transformar aquele tema em algo que seja palatável e acessível para outras pessoas? Você consegue entender onde que mora a principal motivação, assim, do trabalho, Andrei? Não? Eu acho que você acerta nessa pergunta, porque eu acho que esses dois elementos eles funcionam da mesma forma. Eu tenho uma questão minha, eu quero saber, justamente como eu falei, né? Eu não presencio. É muito engraçado eu falar que eu vejo incorporação desde muito tempo e vejo essas coisas manifestando dessa maneira, e eu falar que eu queria perceber essa manifestação como as pessoas percebem. Eu queria ser tocado de alguma maneira por essa coisa especial que as pessoas veem, do tipo, caraca, a parada aconteceu ali, desabrochou na minha frente uma manifestação. E eu nunca presenciei algo que me desse por satisfeito isso. Eu não vejo fantasma, não escuto fantasma. Tenho insights, percepções, converso com pessoas, é o meu... E eu tenho esse lado comunicador muito assim, né? E eu acho que é a minha maior ferramenta nesse cenário. Mas, ao mesmo tempo, eu também não me veria como satisfeito sabendo de uma resposta, uma pergunta, sem compartilhar ela. Então, eu também tenho muito essa coisa do tipo, eu vou lá e descubro e conto aqui pra vocês quando eu descobrir. Eu acho que até por isso que talvez tenha algumas barreiras aí no meu caminho, porque eu, nessa jornada aí de fofoca astral, talvez algumas coisas sejam seguradas aí para eu já não desvelar pra galera. Então, galera, é assim que funciona. mas eu sinto que essas duas formas funcionam da mesma... Porque, assim como eu e assim como você, Vignoli, a gente, nesse sentido, como você descreveu, é um pouco diferente de mim, que você não tinha essas experiências, como você falou, eu tive, mas ao mesmo tempo eu sinto que o meu caminho também ele é muito próprio, ele é muito individual. Sim. Então eu sinto que falar sobre isso e ter programas sobre isso vão ajudar pessoas que estão com as mesmas dúvidas que a gente teve em todo momento. E isso, para mim, é algo que talvez de tudo que eu faço no podcast, talvez esse momento seja aquilo que mais me dá tesão no meu trabalho. Legal. É uma pessoa virar pra mim e falar, Andrei, eu era cético, não sou mais. E a minha questão eu não tô aqui pra pagar de conversor pelo contrário. Eu acho que alguém que é descrente, que é cético, ele tem todo o direito, eu acho que é tão válido, e eu me encontro muito nesses locais em vários momentos. Mas eu sinto que as pessoas, assim como eu, se perderam no meio do caminho, tem alguma coisa ali, ou na essência, ou na caminhada dela, que tá para despertar, ou tá para ela tentar investigar para ver se aquilo é para ela, e de alguma maneira eu ajudo ela com um ferramental e uma bagagem que eu tô trazendo comigo e com as pessoas que eu converso. Sim. Então quando a pessoa fala do tipo, poxa, nossa, desabrochou essa parada espiritual porque vocês começaram a falar o programa, eu sempre fui muito cético, só que vocês também são muito céticos à maneira de vocês são muito questionadores e vocês são muito pés no chão, e eu senti confortável de ir atrás nisso, entendendo que não é só loucura, porque a comunidade esotérica, ela é muito problemática. Sim. Nesse sentido. Sim. E isso que eu queria deixar bem claro, acho que de tudo do meu trabalho, assim, isso é algo que eu sempre bato, e a ponto que eu acho que eu crio também um pouco de antipatia quando eu falo isso dessa maneira, e eu sou um cara muito impaciente, coisa de ariano, não que eu acredite em astrologia, mas eu sou um cara muito impulsivo e muito que dá chifrada mesmo, que eu falo, cara, a comunidade esotérica, ela é insuportável. Ela é formada por pessoas que tiveram alguma revelação na vida e que querem muito vender isso pra você, sendo que a caminhada muitas vezes é individual e tem muita gente que quer controlar a espiritualidade dos outros. E a gente é humano. Se a gente não fosse humano, a gente poderia ter um monte de outros acessos. A gente não tem esses acessos, a gente não vai ter. Se existe encarnado, desencarnado, na desencarnação vai ter, não sei como é que isso funciona. A gente tem só lampejos do que pode acontecer, mas a ideia geral é que tem muita gente que afasta as pessoas desse caminho pela maneira como se comportam e pela maneira como
abordam esse tipo de coisa, do tipo, eu tô certo, vem por mim, porque é só por mim que você alcança a verdade. Sendo que muitas vezes a gente tá naquela realidade de cego guiando cego, que eu vejo muitas vezes as pessoas falando, né? E isso é totalmente verdade, né? Só que é aí que tá. A gente tá num cenário que é muito vaidoso, e eu não me engano, tudo é vaidade, já dizia Salomão, né? Tudo abaixo do sol é vaidade. Mas eu acho que nesse cenário, ele acaba se tornando um cenário muito problemático, né? Lidar com a experiência transcendental é algo que mexe muito com a cabeça das pessoas nesse sentido. E aí eu entendo o medo quando as pessoas sentem que precisam dar esse mergulho de fé, porque elas não vão dar, porque elas não se sentem seguras. Porque a fé pela fé, só a fé ignorante, ela é uma burrice. É você pular numa piscina sem saber se ela tá cheia. Em algum momento isso vai ser cobrado de você, eu sinto. Mas ao menos você tem que saber se tem água. Você nem precisa saber muito se a água tá fria ou quente. Às vezes ela tá fria, pode ser desconfortável, mas vai ser uma experiência. Mas às vezes a piscina tá vazia. E eu vejo que às vezes as pessoas, elas não contribuem para um cenário que as pessoas se sintam confortáveis com isso. Parte do meu trabalho é ter um pouco dessa responsabilidade. É claro, a gente erra, tem um monte de coisas que, enfim, durante esses 12 anos de caminhada, a gente tá aqui para errar, é isso aí, acontece. Mas nesse cenário, tá sempre dentro da minha preocupação entregar para o ouvinte uma coisa que eles se identifiquem, que talvez possa ser interessante para eles, e que eles também se sintam confortáveis em algum momento. Cara, é muito doido isso tudo que você tá falando, porque assim, a gente tem aquele meme clássico da pessoa né, escutando um fone de ouvido e falando assim, né, esses podcasts são os meus melhores amigos e eles só não sabem, né, então tem muito essa impressão dos ouvintes de que né, nós somos amigos íntimos. No entanto, né, por outro lado, a gente que tá do lado de cada podcast, a gente consegue observar a transformação da comunidade. E, falando especificamente, né, de podcast de magia e de espiritualidade, é muito interessante da gente ver que enquanto a gente vai se transformando, a gente vai evoluindo, a gente vai explorando os nossos interesses, a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai vendo também que a comunidade, né, o interlocutor, né, quem tá acompanhando a gente, também acompanha essa transformação e também se espelha isso na vida pessoal. E a gente consegue enxergar isso, mesmo que não tenham nomes e rostos muito bem definidos, é muito, para mim pelo menos, né, é muito palpável esse amadurecimento, né, da comunidade a partir do que está passando pelo nosso processo pessoal e como que a gente sintetiza isso nos produtos que a gente entrega. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bonito, que eu acho muito interessante e que reforça esse senso de responsabilidade que você está trazendo. Agora, por outro lado, o que mais me irrita no ser humano como um todo é volatilidade. Porque eu sou uma pessoa de muitos interesses, mas sou uma pessoa de mergulhos profundos, né? Quando eu me interesso por uma parada, eu preciso de ter um tempo de assimilação daquele conteúdo e de entender um mínimo dele, seja para falar daquilo despretensiosamente. Quem dirá, por exemplo, para dar algum curso, ou para ir dar palestra, ou para ir informar outras pessoas. E, né, o que a gente mais vê dentro dessa comunidade esotérica é isso que você falou, é um deslumbramento a partir de uma experiência extremamente pessoal, que ela pode ser sim profunda e transformadora, mas que não necessariamente a pessoa tem ali, né, os recursos adequados para conseguir ou ensinar outras, ou conduzir outras no processo, sim, ou, né, de fato ganhar dinheiro com aquilo. E eu sempre fico muito impressionado de pessoas que às vezes fazem um curso no final de semana e na semana seguinte estão colocando aquele conteúdo, né, à venda, como se precisasse de, né, recuperar investimento. Eu acho que esse é um tremendo erro, assim, e a gente vai vendo abundando cada vez mais pessoas com, né, um conteúdo que ele é duvidoso e que às vezes nem é duvidoso para a própria pessoa, né? Ela acredita no que ela tá falando, ela, sim, só não tem, né, o know-how da própria ignorância dela, assim, sabe? Pô, mas isso é um negócio que me incomoda demais, assim. Eu não consigo entender principalmente negócio espiritual que a gente entende que é uma caminhada que é a vida toda, né? Eu não consigo entender pessoas... Beleza, vender um curso, ok, a pessoa se sente confortável para vender, tá de boa. Mas eu acho que pessoas que sentem essa segurança para falar como as coisas são e como elas devem acontecer e os resultados, eu sim, tenho muito problema com isso. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui o cara com amigos mais velhos, assim. Eu sempre me grudei com pessoas que eu pudesse aprender alguma coisa.
Então eu odiava quando eu era muito subestimado, mas aí eu vou ter que falar uma coisa que não tem a ver com geração, não é sobre geracional, papo de reclamar da geração anterior, isso é papo de quem tá ficando velho, tá ficando pra trás. Sim. Mas eu tenho um pouco de receio com pessoas muito jovens que entram nesse rolê vendendo curso e fazendo essas coisas, porque eu sinto assim, cara... Ainda mais, por exemplo, eu estudo tarô. Eu tô pela primeira vez pensando em ministrar um curso de tarô agora, no auge dos meus 34 anos, assim, indo pro 34 no ano que vem, né? E aconteceu uma parada que eu relatei no Magicando, numa das últimas vezes, que foi quando eu descobri eu redescobri o meu mapa astral. Porque eu tenho um mapa astral, né, um documentinho, um PDF ali de dezenas de páginas, que o Keller, meu amigo, fez pra mim, quando a gente se conheceu, mais ou menos ali, eu devia ter uns 24, 25 anos. Eu li aquele negócio e eu falei, brother, nada disso aqui tá batendo, tudo isso aqui é meio tipo assim, tem uma coisa ou outra aqui, mas tipo, é viés de confirmação, você, por querer acreditar, você se gruda naquilo que reforça a tua crença e você naturalmente joga fora aquilo que não reforça, então você acaba fazendo uma leitura, então a astrologia é isso. E aí, eu, numa coisa muito engraçada, eu tinha acabado de fazer o meu aniversário de 33 anos, e no meu aniversário, no dia do meu aniversário, eu num grupo de WhatsApp, o meu amigo Rafael Salimena, mandar um beijo pra ele, ele começa a falar de astrologia, e do nada, e aí eu engajo com ele, eu falo, cara, não acredito nessa porra não, tem até um... Aí eu lembrei dessa história do mapa astral, tem um negócio, um plano astral, eu tenho um mapa astral, que, putz, aí eu expliquei um pouco da minha visão, da minha experiência, eu falei, quer ver? Eu abri 10 anos depois a porra do meu mapa astral, e cara, tudo começou a bater de uma maneira muito esquisita. Que doido. Que doido. E assim, é algo que eu fiquei de me debruçar sobre isso há um tempo. É claro que mapa astral é um negócio que cada astrólogo ele vai ter o seu viés de interpretação dos astros, etc. Eu adoraria fazer um outro mapa astral em algum momento para descobrir mais coisas e ver mais ou menos essas nuances. Mas eu fiquei na cabeça algo do tipo, cara, realmente quando você tá nessa faixa dos 20 aos 30, você não sabe quem você é. Você tem uma ideia do que você é, que está completamente misturada e contaminada com as pessoas que você convive, com as pessoas da sua escola, que depois virar as pessoas da sua faculdade, e as coisas que você acha que você gosta, na verdade, é porque essas outras pessoas gostam e falaram que é bom, então você assume como pra você, como a educação dos seus pais e tal. Nos 30 pra frente, você fica muito com essa coisa meio... Você quer evitar o bullshit, você não quer mais saber de coisas que são inseguras, que vão te deixar vulnerável, que você quer o certo, você quer aquilo que você sabe que vai te agradar, que não vai te dar dor de cabeça, você tá com mais segurança, você tá com o seu córtex pré-frontal pronto. Então eu vejo com muita... E essa história toda é mais uma ilustração para falar como eu vejo com muita estranheza essa galera, principalmente do TikTok, que tá abaixo dos 30 anos, vendendo realidades que eu falo, cara, essas pessoas, elas vão muito dar com a cara na parede. Só que eu também acho que faz parte do processo. E eu também acho que a gente, quando chega nesse período, é fácil também, talvez, a gente olhar com uma certa arrogância até, do tipo falar, vem na minha que é sucesso. E eu entendo que a gente consegue escapar ir para vários atalhos e escapar várias furadas, acreditando e se colando e se grudando com pessoas que são legais, que entendem, que já passaram por aquilo, né? Afinal de contas, o mundo esotérico tá cheio de mestres, né? Tem a ideia do mestre é alguma coisa muito solidificada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem os mestres que são imateriais, né? Que a gente precisa passar e a gente não pode pegar uns atalhos de vez em quando. A gente precisa dar com a cara na parede. É uma coisa meio irritante, é meio frustrante, é algo que muitas vezes a gente não quer passar por esses desconfortos, mas invariavelmente a gente vai passar, porque a gente só vai aprender quando passar por isso, né? Então, eu acho que são os meus 2 centavos com relação a esse assunto. Cara, eu acho que a gente teve também oportunidade de errar, né? Eu acho que esse mundo agora é totalmente conectado de pessoas que se expõem demais na internet, né, reduz um pouco essa possibilidade de errar, porque você precisa de ter humildade para reconhecer o erro, e você precisa de não só reconhecer o erro, mas você precisa de fazer um processo para conseguir, né, retificar aquilo que foi errado. E quando você é jovem e você faz burrice, né,
Você, às vezes, não tem ali essa oportunidade de reorganizar o que foi dito, a forma de se expor, né? A gente está falando, né, nós somos de uma mesma geração que cresceu, né, sem essa exposição à internet gigantesca e que, a partir da nossa adolescência e início de idade adulta, isso foi se tornando algo muito mais, né, ostensivo e onipresente. E a própria, né, imagem do esoterismo online digital foi um fenômeno que ele foi atrasado. Você já tinha comunidades de tudo quanto é tipo de coisa e pouquíssimas comunidades discutindo, né, ocultismo, esoterismo, magia em geral, né? Então eu lembro de já ter uma espécie de presença pública e ainda assim ser muito tabu você postar foto de ritual e de altar e etc, tal coisa que hoje, né, você dá um Google, entra numa tag de Instagram e tem gente revelando os 1001 mistérios e expondo muito mais do que deve, né? Então, assim, hoje não falta banco de dados, né, banco de imagens, sejam eles, né, para fins ilustrativos, sejam eles, né, realmente literais das pessoas, né, e das práticas delas. E tem algumas implicações nisso, né? Porque às vezes as pessoas querem trabalhar com magia, com espiritualidade muito cedo, e encontram isso como né, sei lá, um meio de ganhar a vida e é difícil de você mudar a sua imagem pública. E não é privilégio também da espiritualidade, assim, né? Eu tô em contato aí com a galera aí, por exemplo, ufologia. Pode ser qualquer tipo de coisa que seja um pouco... você vê que existe um afã, porque a pessoa ama aquele assunto e ela quer viver daquele assunto. Ela não quer trabalhar com, sei lá, no almoxarifado, ela não quer ser administradora, ela não quer ser advogado, ser médico. A pessoa quer trabalhar com espiritualidade. Quer trabalhar com isso. Eu acho que isso é algo que é pessoal, pessoas vão ter opiniões divergentes com relação a isso, mas de fato, no mundo que a gente vive hoje, capitalismo malvadão, a gente, infelizmente, tem essa sensação de que a gente precisa funilar a questão da grana. E aí eu acho que é onde tem a primeira pega aí no calcanhar da galera, que é justamente, eu quero trabalhar com o que eu amo o mais rápido possível, porque é isso que eu amo. Então eu vou tentar acelerar esse processo o máximo possível. E aí é onde que a decisão dá merda, né? E aí nesse sentido é onde dá todo tipo de problema, né? A pessoa precisa criar uma treta, ela precisa se aliar com pessoas que não são tão legais, porque talvez a outra pessoa possa ter um pouco mais de público. Enfim, aí são questões que também eu acho que faz parte da jornada espiritual da pessoa em dado momento, cometer essas borradas muitas vezes. Já tive nesse lugar. Hoje eu tô num lugar confortável de que... Hoje eu trabalho com o que eu amo, eu trabalho com podcast, eu tô numa posição muito confortável de trabalhar em casa, de trabalhar gravando coisa de pé grande, né, de fantasma, etc e tal. Então eu já tive nesse lugar de tentar fazer essa parada monetizar. Felizmente eu não tomei decisões que eu pudesse ter tomado, que pudesse ter me prejudicado em algum momento, visando só a parte da grana, nesse sentido. E eu só queria fazer um pequeno adendo, que eu acho que é um momento que a gente vai discordar aqui, e eu super entendo, porque existem os verbos da magia, né? O ousar, né? E tem o calar, né? O que pra mim é a minha maior dificuldade, porque eu sou um comunicador, né? E eu tô dentro desse meio desse processo. Particularmente, e eu sei que isso não tá longe de ser qualquer tipo de unanimidade, pelo contrário, eu entendo como isso que eu vou falar agora é meio contraditório, e provavelmente uma boa parte, talvez a maioria das pessoas que vão estar escutando isso agora, vão torcer o nariz, mas pra mim, esse rolê de ter mistério é uma parada que talvez seja o maior fruto dos problemas atuais que a parte esotérica tem. Por quê? Porque eu acho que é o seguinte... Em dado momento, é entendível uma maçonaria, uma ordem esotérica, um rosacrucianismo. Muitos desses movimentos, eles foram movimentos revolucionários até dado momento, republicanos, em realidades monárquicas, né? Muitas dessas pessoas, né, tramaram contra a monarquia em vários momentos. Essas pessoas, elas, em dado momento, foram proibidas de exercer aquilo que elas faziam, né? Eu entendo o ponto tradicional de você manter as coisas extremamente fechadas. Só que eu entendo que muitas vezes essa heterodoxia se transformou em ortodoxia do ponto, isso tem que ser feito dessa forma, porque é assim que a gente aprendeu e é assim como as coisas devem ser feitas. E no meio espiritual, você dá
o porquê que você vai ter sempre um espírito, uma entidade, uma revelação que vai confirmar aquilo que você acha que é. Porque a gente também é humano e a gente contamina a mensagem. Faz parte da minha crença pessoal. Total. Eu acho que, até mesmo faz um pouco parte da sua resposta um pouco antes desse papo, que você falou, poxa, o esoterismo demorou muito para entrar de cabeça na internet. E eu sinto que é justamente por causa disso. As pessoas, elas não têm informação, não sabem o que aquilo é, vão atrás, vão lá e descobrem, podem se decepcionar, é do jogo, ou simplesmente vão descobrir que aquilo é para elas e vão se aprofundar. Só que aí o que acontece? A gente tem posições dentro dessa comunidade esotérica. Novamente, gente, é uma opinião, eu tô aberto para estar errado, eu posso mudar de ideia em algum momento, mas a gente está lidando com uma realidade extremamente hierarquizável. Eu entendo que tem coisas que possam ser prejudiciais, que realmente não podem estar abertas para algum ponto, mas a gente tem uma quantidade de informações na internet hoje que é tamanha, que se qualquer pessoa de 13 anos quiser fazer um ritual goécio, fazendo as traduções e as conversões necessárias para algum elemento faltante, ela pode fazer na madrugada, em uma casa, no final de semana, num passeio, nas férias, de uma maneira muito fácil. Uma pessoa consegue hoje ter acesso a um ritual de Abramelin. Cara, as pessoas conseguem ter acesso a isso de maneira muito mais fácil. Talvez não seria melhor falar, galera, essa parada toda existe, você faz assim, assim, assado. Mas, eu tô te dando essa informação, mas tem essa observação 1, tem essa observação 2, tem essa observação 3. Não faça. Se você for fazer, vai dar esse tipo de problema. Eu sinto que é mais honesto e mais acessível para tu, porque também tem o outro problema aí dessa questão da hierarquização, que a gente está lidando com famílias muito tradicionais e a gente não tem quantas pessoas pretas a gente viu no esoterismo, na magia cerimonial. Cara, não tem, a gente conta nos dedos, brothers que fazem alguma coisa cerimonial. Quantos telemitas pretos a gente tem por aí? Porque, tipo assim, é aquela coisa, a gente entende que magia, durante muito tempo, foi magia de classe média alta, branca, que tinha acesso. Então, tipo assim, o acesso, na verdade, não é que ele nunca teve. Ele sempre teve, a gente sempre teve acesso a essas paradas. Só que parte dessas pessoas tiveram acesso. A outra parte fica meio que na curiosidade e, eventualmente, vai acabar fazendo uma besteira. No meu ponto de vista, a realidade que a gente, como comunicador, poderia estar trabalhando é esses mistérios não se tornarem mais mistérios, mas a gente ter um cuidado para trabalhar isso com responsabilidade. E, poxa, eu tenho certeza que muitas das pessoas que vêm aqui no seu podcast são pessoas que invariavelmente podem revelar várias coisas. Sim. Podem dar alguns mistérios que muitas vezes, dentro de padrões mais tradicionais da tradição que elas vieram, às vezes poderiam falar, não fala esse tipo de coisa porque a pessoa não está preparada. Mas vem aqui e fala. E o que a pessoa vai fazer com essas informações? Às vezes ela não tem ferramental. Se ela tem, às vezes ela pode fazer. E eu tive... Então, eu sei que é uma discussão muito complexa, é uma discussão que suscita muito... É uma provocação, naturalmente, então isso suscita muito para as pessoas darem opinião sobre isso, mas sendo bem honesto, eu acho que é como, sei lá, educação sexual nas escolas. É melhor tu falar sobre coisas que são desconfortáveis e ensinar e educar e etc. E entender que contra isso, muitas vezes, vão estar pessoas que podem estar sendo bastante reacionárias, conservadoras, que vão achar que a gente tá sendo ensinado criança a fazer sexo, quando a gente sabe que educação sexual não é isso. É ensinar a criança, por exemplo, como se proteger, ou como fazer. Se for transar, tem a camisinha. Mas falar isso significa que, se der acesso a um adolescente camisinha, significa que na semana seguinte ela vai estar transando. Parece que essa pessoa nunca foi adolescente. Eu adoraria sair transando porque eu quisesse com a adolescência. Isso não aconteceu. E eu tive acesso a essa parada toda, saca? Tipo, não é assim que a parada funciona. Então, nesse cenário, eu acho que as pessoas têm muito medo de abordar esse assunto, com medo do que as pessoas podem eventualmente fazer. Mas, na moral, as pessoas estão fazendo. Só é mais inseguro e as pessoas estão tendo menos orientação. Então eu prefiro ser mais transparente, falar sobre os mistérios, e é isso. Sendo que não é minha função revelar os mistérios. Mas se eu saber, Andrei, eu vou focar. Eu fico pensando
que essa perspectiva sua, ela tem uma coisa que ela é um pouco curiosa, que é um otimismo muito grande em relação às pessoas, porque parece, a meu ver, uma superestima da capacidade das pessoas de conseguir administrar esse tipo de recurso. Porque Sim. quando a gente fala assim, a gente abre todos os mistérios e dá as diretrizes do que deve ser feito, o que não deve ser feito com responsabilidade, etc e tal. Esse próprio conceito de responsabilidade, ele é muito subjetivo, né? Da forma como cada pessoa consegue administrar o que ela entende por responsabilidade. Você tem, né, às vezes, um brother que ele lava no corpo dele uma vez por semana e para ele está sendo extremamente responsável e aciado consigo mesmo. E você tem outras pessoas que às vezes tomam 2, 3 banhos por dia e não acham o suficiente. Dando um exemplo esdrúxulo. Eu penso assim que muitas vezes, né, as pessoas elas pulam os avisos, né, propositalmente. Não quero saber, eu quero saber como é que faz e eu vou testar minha experiência e tal. E eu penso também, uma coisa, né, aí vai a minha contra-opinião polêmica, que é assim, né, o cara que ele faz um ritual de Goécia, que ele leu ali os livros, etc e tal, e realiza o ritual de Goécia, pra mim, aquilo não é ocultismo. O cara que ele se prepara todo e ele está estudando há 5 anos, ele vai fazer um ritual de Abramelin, né, nos moldes tradicionais, etc e tal. Aquilo pode não ser ocultismo, porque para mim a prática do ocultismo não é lidar com o tema oculto, né, mas é sim conseguir acessar algo que é imaterial e intangível dentro de si, ou melhor, Sim. tornar o intangível tangível. E aí a gente pode argumentar que muita gente que produz conteúdo sobre esoterismo e ocultismo não pratica de fato. Lógico, dentro de novo dessa minha opinião polêmica, né, um contraponto. Então eu fico pensando também que tem mistérios que eles são mistérios não porque as pessoas não querem revelar, mas porque é inacessível para elas, né? Às vezes, eu sou uma dessas pessoas que ouve vozes imaginárias que dizem o que fazer. Às vezes eu pergunto por quê, né? Me mandam fazer uma coisa e eu me pergunto por que fazer isso. E aí a pessoa, né, a voz responde assim, né, faça e depois a gente vai conversar. Hoje eu tenho, né, confiança o suficiente para saber fazer e saber que vai dar bom e às vezes receber a resposta depois, mas às vezes eu quem tenho que elaborar o que aconteceu e por que aquilo foi interessante e positivo para mim, por que aquilo se deu. Não é a minha forma preferida de estudo, né? Eu prefiro entender toda a teoria primeiro, depois botar em prática e depois falar assim, legal, saiu exatamente como estava previsto. Então, nossa, saiu 80% do que estava previsto, mas teve esses 20% de imprevisibilidade. Mas eu entendo também que, mesmo que a gente explicite todo o conteúdo, ainda assim, a consciência das pessoas precisa de passar pelo processo da experiência para conseguir assimilar aquilo que está escrito literalmente. É como você ter bagagem intelectual e também emocional, espiritual, energética, para conseguir decifrar aquilo que está explícito, que está posto ali, né? Então, eu não sei se esses mistérios eles são tanto institucionais ou se eles também vão sendo desvelados conforme cada pessoa vai aprimorando a consciência delas. E aí, lógico que é um conjunto de fatores, mas eu entendo sobre essa institucionalidade do mistério, como que isso é utilizado muitas vezes para controlar as outras pessoas ou para muitas vezes dar um engajamento que ele seria desnecessário, né? Então faz todo sentido para mim que esse seja um fator que traz muito mais problemática do que soluções, né? E eu acho que nesse sentido você fala muito bem. Eu acho que o que você está falando é muito relevante, assim, porque a gente vamos ter opiniões contraditórias, isso é normal. Se a gente está lidando e defendendo, às vezes, um universo plural, vamos discordar, e é normal. Inclusive, você é completamente diferente de mim. Eu geralmente dou a cabeçada antes de necessariamente ter tudo pronto e preparado e teorizado, justamente porque eu quero ver um resultado para falar, não, beleza, eu tive um resultado. Agora eu preciso sofisticar esse resultado. Mas agora eu tenho energia suficiente para ir mais a fundo nesse sentido. E eu entendo que a gente está lidando com muitas vezes pessoas que são muito diferentes e que cada caminhada vai ser muito diferente uma da outra. Não existe um caminho das pedras muito o mesmo para todo mundo. Tem umas dicas que você pode dar ou não que vai funcionar para todo mundo, mas
no geral, cada um vai funcionar de uma maneira diferente. Mas, tomando a liberdade também de discordar nesse sentido, e eu concordando com você que existe essa problemática hoje de ordens esotéricas sentarem em cima do conhecimento, e você tem toda essa questão do tipo, pô, tem gente que não vai falar só pro amiguinho, só pra pessoa que gosta, e nananã. Sim. E eu acho que é uma relação de poder. E eu acho que. Eu claramente. Eu tenho questões com a autoridade. Faz parte também um pouco talvez do porquê que eu formo esse tipo de opinião também. Legal, que ajuda esse tipo de opinião. Mas eu não me entendo como superestimando a pessoa que vai praticar esse ritual. Eu entendo ela como uma pessoa capaz de ter experiências, e essas experiências produzir coisas, e ela tomar, e assim, eu entendo que existe um certo paternalismo, do tipo, olha, eu vou pegar essa pessoa que não entende, como se ela fosse, né, aquela coisa de, a pessoa não entende nada, ela é um neófito, e ela não vai conseguir lidar com aquilo. Eu também acho que é uma realidade que é muito pessimista, né? Sim. Do tipo, as pessoas, tipo assim, você vai dar uma coisa na mão das pessoas que elas vão naturalmente se prejudicar, quando na verdade a maioria das pessoas, elas muitas vezes ou estão só curiosas, como você falou, muitas vezes não é o ocultismo que elas estão fazendo, é uma curiosidade, não vai manifestar nada, então é por isso mesmo que eu sinto que também não é uma parada que vai dar problema, tipo, nesse cenário, e eu acho que muitas vezes a gente cai muito nesse paternalismo, né? Eu, por exemplo, falei sobre essa coisa da diferença dos 20 para os 30 anos. Eu não quero que isso soe como alguém nos 20 deixando de aprender coisas porque eu tô falando que ela só vai ter noção sobre si a partir dos 30. Porque muitas vezes a pessoa vai escutar isso como, tá vendo? Não é para fazer nada nos 20. Vamos esperar os 30. Mas a questão não é essa. É que para chegar nos teus 30, você passou pelos teus 20. E independente de como você passou esses teus 20, os teus 30 vão ser completamente diferentes. E eu acho que nesse sentido a gente acaba sendo, sim, muito paternalista com relação aos potenciais das pessoas. Então, o que eu defendo é, na minha concepção, Andrei, não tenho direito de guardar um grande segredo esotérico como se eu soubesse e julgasse quem poderia merecer ou ter esse potencial ou não de caminhar nessa estrada. E eu entendo que é uma estrada que não é para todo mundo. Isso também é um erro que a galera comete. Não, todo mundo pode ser do candomblé, todo mundo pode ser da Umbanda, todo mundo pode ser da maçonaria, todo mundo... Não, pessoas têm uma própria caminhada, e como eu talvez eu tenha a questão com a autoridade, por isso a minha opinião é essa, porque eu sou assim, invariavelmente a gente, né, agora as frases do Crowley para livros de autoajuda, né, todo ser humano é uma estrela, eu acho que fala um pouco sobre isso, assim, do tipo... Ninguém é mais incapaz ou não. Tem pessoas que têm mais informação, que estão mais orientados, que estão mais assessorados, e pessoas que estão um pouco mais à frente na caminhada. De resto, tá todo mundo aí tentando descobrir qual é o seu propósito. Você acha que aos poucos a curadoria dos temas do Magicando ela foi mudando? Como é que você enxerga isso assim? Você acha que no início vocês eram mais cuidadosos no que ia expor ou não, ou sempre teve essa proposta de abrir tudo? Né? Como é que você entende, né, vou usar esse termo, a função social, né, do podcast? Vocês têm um objetivo claro assim? Cara, essa pergunta ela é muito interessante. A minha opinião, eu nem concordei com ela a todo momento, mas o Magicando mudou muito, porque Sim. O Magicando ele é feito por pessoas. Sim. Tiveram várias pessoas na nossa trajetória que o podcast simplesmente saía diferente. Pessoas podem gostar, podem não gostar, pode preferir um, pode preferir o outro, particularmente não me importo. A questão é que ser diferente é normal, a gente pode até evoluir de qualidade naturalmente, né? Eu acho que a gente vai se sofisticando e entender também que às vezes só faz parte de uma editoria diferente, né? Eu brinquei com a Carolzinha, né? A Black Filipeta, né? Agora a Carol Keller, que tá com a gente lá no Magicando Fixa. Eu brinquei com ela do tipo, porra, vocês já perceberam que o Magicando tá muito, como é que é? Catolicismo popular?
porque faz parte de um viés dela. Então a gente entrou numa miríade de episódios nos últimos 6 meses que tratam muito sobre esse assunto. E eu acho isso maravilhoso. Era algo que a gente não teria acesso se ela não estivesse na mesa. E é algo que, né, claro, não dá para ter 1 milhão de pessoas na mesa, né? Então essa caminhada ela vai em conjunto. Sobre função social, eu não acho que o nosso trabalho ele precise ter uma função social, como você bem falou. Não sei se é exatamente essa a questão, mas eu acho que, no mínimo, a gente precisa fazer o nosso trabalho com honestidade e responsabilidade. E muitas vezes honestidade é falar, gente, eu não sei. Gente, eu tenho dúvida. Ou então chegar e falar, poxa, o Vinícius e a Nandinha, eles têm opiniões diferentes e isso é válido. Porque vai ter ouvinte que vai concordar mais com um e vai ter ouvinte que vai concordar mais com o outro e tá tudo bem. Então, eu acho que nesse sentido o que eu não diria função social, mas eu diria que pedras fundamentares e basilares de tudo que eu toco é deixar tudo plural, tudo diverso, tudo ser feito da maneira mais honesta possível e que tenha uma verdade ali, né? Eu já tive em mesas de podcast que a pessoa só dava informação antes de consultar 1 milhão de livros. A pessoa gravava com 10, 15 livros em volta. E eu entendo a preocupação de, às vezes, não dar uma informação incorreta. Mas também é importante que, às vezes, a gente não precisa ficar só baseado naquilo que as pessoas antes da gente fizeram. A gente pode dar um pouco da nossa experiência só, até porque a gente é brasileiro. A gente está aqui, a gente não é um inglês do século XIX. A gente tem toda uma pluralidade de pensamentos, né? Então, nesse sentido, é isso. E o Magicando, ele tem sim um tom provocador, que ele tenta ser o máximo respeitoso possível, né? Naturalmente, falhamos isso em várias vezes na nossa caminhada, eu consigo me lembrar, mas a ideia geral é que o tom provocador é que, quando a gente sentou para gravar, a gente não sabia o que esperar. Só que todo mundo ali era meio que desgarrado. Eu sou um desgarrado, Keller era um desgarrado, na época a Ju era uma desgarrada, o Vinícius é um desgarrado, a Lívia é uma desgarrada, mais pra frente a Nandinha e a Carolzinha eram desgarrados, o Grola em algum momento. Em vários momentos a gente se decepcionou com as caminhadas que nós estávamos fazendo. É claro que eu não posso falar pelas outras pessoas, então não gostaria de colocar palavras nas bocas, mas foi isso sempre que eu senti. Pessoas que tinham caminhadas muito longas, tortuosas, sofreram poucas e boas dentro desse processo e quando sentaram para gravar tinham muita opinião para dar. Então a gente não está ali defendendo um ponto de vista de uma tradição específica, de uma ordem específica, e é o tipo de coisa que a gente, como amiga, a gente tem a liberdade. O Vinícius é público, né? Que ele é da IoT, né? Enfim, os Iluminados de Thanateros, que é uma organização de magia do caos. Invariavelmente eu sempre brinquei com o Vinícius sobre magia do caos, né? Fazendo provocações ali. E são coisas que, pra gente, por ser amigo, é interessante. Porque a gente coloca, tem esse caminho, mas ele pode ser um caminho esquisito se você não for dessa parada. Ou o caminho não é pra mim, né? Então eu acho que esse tipo de coisa também cria um pouco desse ar meio anárquico que o Magicando tem. Eu acho que ele sempre vai ter. Porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que é uma das maiores riquezas do Magicando. Todas as vezes que eu tentei laçar uma ordem naquele pardieiro, todas as vezes eu falhei miseravelmente. Então eu entendi que é como um fluxo do rio, a gente só navega nele. Cara, eu acho que é muito rico isso, assim, de ter né, essas várias trajetórias e, portanto, essas várias opiniões que né, se divergem e se complementam e né, lançam luzes a novas perspectivas e, justamente por isso, estimulam, né, o ouvinte a pensar de forma diferente aquilo que, às vezes, ele chega como uma verdade certa, né? Eu sinto muita falta disso, assim, de ter uma bancada fixa com a qual possa, né, se discordar e possa, né, avançar em outros assuntos, né? Querendo ou não, quando a gente produz um podcast igual esse formato aqui, que é 1 a 1, né, eu tento me deixar um pouco de lado para apresentar muito mais a perspectiva do convidado e tudo, mas ter uma bancada que você vai acompanhando as várias opiniões e um dia você concorda com no dia seguinte você vai discordar daquela mesma pessoa, né? E você vai entendendo né, as curvas do rio, né? E onde que as opiniões vão se afunilando. Isso é muito rico, né? Até em termos de interação humana mesmo. E eu acho que isso é muito importante
dentro desse nosso meio de esoterismo, porque vai criando representações dos ouvintes, eles se sentem à vontade para concordar com propostas diferentes, né? Acho que isso é muito divertido, cara. Perfeito, perfeito. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Bom, Andrei, e esse rolê de Operação Prata? Eu sei que ufologia sempre foi uma parada que te interessou, né? Eu lembro dos episódios do Mundo Freak, inclusive no primeiro episódio de Varginha que o Jacaúna estragou a expectativa em geral, né? E assim, boa parte do meu primeiro contato, assim, de fato, com o universo de ufologia na cultura pop foi através, né, do Mundo Freak, foi através das suas investigações. E agora, né, ter essa oportunidade de estar produzindo esse projeto de uma forma, sei lá, mais formal, não sei se essa é a palavra certa, é algo um tanto excitante e empolgante, né? Pelo menos assim, pra quem tá vendo de fora, assim, pra mim. E pra você, como é que tá sendo isso? Da onde que surgiu esse projeto? Isso é um desdobramento, né, já do trabalho do Mundo Freak ali, ou não? Como é que você tá enxergando isso, cara? Cara, isso tá uma maluquice demais, assim. Eu sempre adorei essas histórias. Eu passava... Quando eu era adolescente, eu passava noites e madrugadas inteiras lendo aqueles casos lá. do navio que desapareceu e viajou no tempo. Sim. Daqueles casos malucos de ufologia e de conspiração da CIA. E aí, o que acontece? Em dado momento, eu virei muito cético no fenômeno ufológico. E pra mim, ele sempre foi muito material. Por quê? Porque, poxa, você vê os casos. Tipo, os casos, eles são muito diversos e você não consegue... É igual a espiritualidade. Você não consegue traçar uma linha que seja concatenável se você levar em consideração todos os casos ufológicos que você lê. Então, por exemplo, se você levar em conta Varginha, sei lá, tem OVNI, tem caso de alienígena russo que as pessoas viram um robô. E aí tem um caso ufológico no Japão, que é uma gracinha, mas é um OVNI que ele tem 10 centímetros de tamanho, com um piloto ali dentro, né? Então, assim, e aí você tem casos de, por exemplo, poxa, o ZTzinho desce com um pedaço de porrete para abduzir a pessoa na marra. Outros que vai a luz projetada puxando a pessoa. Quer dizer, você não parece ter uma... Ou você acredita que você está vivendo na realidade do MIB, do filme dos Homens de Preto, em que, por algum motivo, o planeta Terra ele é uma espécie de ponto de migração de vários tipos de raças, de técnicas diferentes. A grande realidade é que, muito provavelmente, as pessoas elas passaram por algum outro tipo de fenômeno. Inclusive, comecei muito a teorizar que esses casos de abdução ele tem muito mais a ver com um fenômeno religioso do que necessariamente com um caso material de abdução de fato. Né? Tem muitas dessas histórias que lembram... Se você pegar, por exemplo, aquele dos Mistérios de Fátima, que as 3 crianças ali em Portugal viram a imagem da santa e tem aqueles mistérios dos 3 segredos de Fátima. Se você tirar a parte religiosa e você colocar um alienígena, são casos muito parecidos, né? E eu ficava, beleza, mas eu tava naquela época meio que espiritualidade não era muito a minha parada, pelo menos não da prática dela, né? Eu fiquei meio... Deixei esse assunto de fora, eu falei, mano, essas paradas de caso de ufologia, tudo ou é balela, ou é uma outra parada que tá sendo hiperinterpretada como daquela forma. Em dado momento, eu fiz um podcast lá, a gente soltou pelo feed, o canal do Mundo Freak lá, que é o Criptologia, que a 2ª temporada a gente fez sobre a Noite Oficial dos OVNIs, né? No qual... Uma dezena de pilotos perseguiu OVNIs que foram identificados por radares, assim, tipo, e o relato é assustador, assim, do tipo, uma tecnologia que colocava para correr, assim, os caças que não conseguiam alcançar as naves, né? Os OVNIs brincavam com
com jatos, né? Tipo, tô aqui, agora tô aqui. E tipo, iam numa velocidade que os jatos, é jato de supersônico, né? Que não conseguia alcançar a parada, né? E tudo isso foi visto por radar, tem testemunhos oculares, tem os testemunhos de pilotos, tem relatório da aeronáutica. E eu falo, brother, essa parada existe, mas eu acho que ela é um pouco diferente do que a gente tá imaginando. E aí eu tive um trabalho interno meu de tentar separar tudo aquilo que eu achava que era balela de tudo aquilo que a gente tinha materialidade comprovada de fato. Naturalmente sobra muita coisa, mas a gente consegue perceber que é um fenômeno que ele é real. E aí, beleza, vamos tirar toda essa parada extraterrestre. Hoje, por exemplo, eu não acredito no fenômeno OVNI como sendo algo de natureza extraterrestre. Pra mim tem o mesmo valor que alguém que acredita. Eu não me acho mais inteligente por isso, nem nada. Eu acho que tudo é conjectura, né? A gente tá num cenário de hipóteses, né? E em dado momento a gente foi chamado, a gente tá fazendo um podcast pra Globo agora, Operação Prato, disponível em todos os canais de podcast. Acho que só não tá no YouTube. Podcast de áudio, tá, gente? Tradicional. Vocês estão escutando aqui, vocês sabem o que eu tô falando. Em que eu fui pro Pará, cara. E eu tive uma experiência fortíssima de relato. Que eu... Enfim, cara, teve de tudo. Eu vi luz no céu, esquisita. Caraca. Não precisa saber se era drone, né? Tem um monte de coisa. Mas aí foram as coisas que foram aparecendo, né? E aí o que acontece? Na Operação Prato, ele é um caso do que aconteceu no norte do Brasil, em que a aeronáutica ela investigou supostos ataques aos caboclos ali da região, que eles diziam que uma luz vinha do céu e sugava o sangue deles. Foi, inclusive, apelidado... Teve muitos apelidos, assim, esse fenômeno, né? A luz vampira. Depois os jornais firmaram o tal do chupa-chupa, né? Que virou esse ente completamente folclórico ali da região. Mas que hoje eu entendo que existe uma materialidade muito profunda, depois de ler bastante sobre, investigar e conversar com as pessoas. O fenômeno aéreo aconteceu, isso é bem claro. Eu tô, inclusive, nesse momento, enquanto a gente tá gravando, é um dia que eu tô roteirizando o episódio número 12, que eu tô me debruçando sobre, afinal de contas, se o fenômeno chupa-chupa é real ou não. Eu acho que a gente tem evidências fortes de que era um fenômeno que de fato acontecia também. Não só as luzes no céu, mas essas luzes invariavelmente atacar as pessoas. O que deixa pra gente uma coisa inédita em casos ufológicos, por exemplo, que eu nunca vi, em todos esses anos assim de lendo sobre esses casos, um caso que ele seja tão amplo, tão investigado, com tanta materialidade, e que esses OVNIs, tipo assim, OVNIs que atacam pessoas, isso é algo relativamente comum, né? As abduções, etc. Isso, você tem várias interações dessas luzes com pessoas ao redor do mundo, assim. Mas o volume de casos, ele é gigantesco. A gente tá falando aí de dezenas, talvez centenas de pessoas que foram atacadas. E isso é algo que é inédito, assim. Eu nunca vi um caso que ele é tão violento nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, você não sabia... O que as pessoas acreditavam na época, e acreditam até hoje, é que, tipo assim, levando em conta que são alienígenas, estão aqui, talvez esses alienígenas estejam coletando sangue. Mas a gente não sabe se os ataques realmente geravam algum tipo de coleta de sangue. A gente não sabe se foi tirado o sangue dessas pessoas, né? As pessoas falavam que ficavam com uma fraqueza depois de serem queimadas, né? Então, a gente tentou investigar pela questão da talvez alguma espécie de radioatividade, mas também não funciona dessa forma, né? A pessoa deveria morrer de câncer por esse nível de radioatividade, né? Você deveria ter um nível de incidência de câncer muito alto naquela região, que é algo que não é colocado, enfim. Então a gente está trabalhando com muitas hipóteses, ele é um mistério com M maiúsculo mesmo. Você pode ter pequenas respostas e inferições que explicam metade de alguns relatos e não as outras metades, então tu precisa abrir concessões para tentar hipotetizar alguma parada. E... Uau, que desafio! É um desafio enorme, assim. E aí, como eu tô também nessa despertar espiritual em 2024, que é algo que a gente nem citou muito, mas em dado momento eu descobri que quando você mexe muito com espiritualidade, em algum momento ela dá uma cobrada. Maravilhoso. E aí, enfim, esse ano ele tá uma maluquice. Eu só não vou falar muito disso porque ainda tô passando ainda pelo meio desse processo, assim. Mas dá pra ver claramente que o final do ano passado e esse por completo, assim, várias coisas aconteceram e eu tô muito mais espiritual do que qualquer outra coisa, assim. Mesmo ainda não vendo, não escutando e tal, mas coisas estão acontecendo. Então, aproveitando, já que as pessoas se aproveitam dessa porra, eu vou falar, porra, esse é meu trabalho, tô trabalhando com essa porra aqui de OVNI, vou pedir ajuda à espiritualidade, que é algo que eu não costumo fazer com muita frequência. Engraçado isso, né?
eu sempre fui uma pessoa muito materialista, né? Por não participar desse outro mundo, né? Eu sempre fui muito do tipo, se eu quero um resultado, eu vou lá, trabalho e consigo. Eu não vou ficar orando. Isso sempre foi a minha cabeça, assim, né? Hoje eu mudei um pouquinho isso, né? Eu acho que toda ajuda é válida, naturalmente. Mas aí eu fui, não, beleza. Tem um meio que o santo grau de todo esse caso, são as supostas filmagens que foram feitas pelo alguns integrantes da Operação Prato que filmaram a aparição desses objetos. Eu já sei qual é o conteúdo dessas filmagens, pelas descrições. Não parece ser nada muito impressionante, não é algo que vai responder à ansiedade da nossa ansiedade por pelo menos 2 séculos de se existe ou não vida extraterrestre. São luzes no céu. E aí você pode tirar qualquer interpretação desse fenômeno, né? Mas é algo que eu tomei como uma coisa pessoal minha do tipo, cara, eu queria muito fazer elas aparecerem. Legal. Eu queria muito que a gente fizesse ela aparecer através do nosso trabalho. Então eu cheguei e eu fui. Eu falei, quer saber? Teve um dia ali que eu tava fazendo umas outras coisas e tal. Acabei indo parar numa gira de Exu, né, num terreiro de Umbanda clássica aí, Umbanda sagrada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou perguntar pra porra do Exu. O que ele acha aí? Eu vou pedir, tá lá pra pedir, e eu tenho até uma dificuldade. Eu por ter esse paradigma muito materialista, eu sou muito... Às vezes eu chego na frente da entidade, eu participo disso, pra mim não é um negócio muito mágico, não. Eu chego, a pessoa pergunta, o que você quer? A entidade lá, o que você quer? E aí eu falo, bicho, não sei, tô trabalhando, sei lá, vai ser legal, dinheiro, sei lá. Todo mundo tá sempre precisando de dinheiro, né? Geralmente eu vou lá e tá, pô, podia estar melhor, né? Sei lá... E aí, os meus encontros com as entidades geralmente costumam flutuar em eu não saber exatamente o que pedir e como trabalhar isso exatamente. Mas eu decidi, dessa vez eu fui lá com uma coisa fixa na mente. Falei, mano, eu vou pedir a porra da filmagem. Legal. E aí eu conto isso no Magicando, que saiu há umas 2, 3 semanas atrás, que até o título foi algo como, tipo assim, Caçando ET com Exu. Sim. E cara, assim, tá sendo um processo muito divertido. Uma coisa que eu descobri é que, enfim, e aí eu entendo que vão ter crenças diversas com relação ao que é a ufologia, o que são esses seres, o que isso tá fazendo aqui, se são naves estrangeiras que a gente nunca ouviu falar, se isso é da Atlântida, enfim, cada um vai ter uma resposta pra isso. Mas uma coisa que eu descobri é que lidar com a entidade de Umbanda com relação a esse assunto é muito engraçado, porque com certeza não faz parte da jurisdição dessa galera. Exatamente. E aí eu fico, caraca, bicho, isso aí me deixou muito com a pulga atrás da orelha. Porque as entidades da Umbanda, elas conversam muito com as entidades do kardecismo, né? Tipo, ser um caboclo, ser um preto velho, ser um Exu, pra mim essa parada de evolução espiritual é balela. Isso aí é a maneira como a entidade gosta de trabalhar, e tem entidades da Umbanda que são tão ou mais antigas, ou tão ou mais potencialmente boas em trabalhar com várias questões quanto qualquer entidade que veste branco no kardecismo, pra mim. Tipo, pra mim eu não faço essa divisão de nenhuma maneira. A não ser que o paradigma da Umbanda seja realmente um negócio que se volta muito pro terreno, e se essa parada for... Porque eu tenho certeza que as entidades que aparecem no centro kardecista invariavelmente aparecem de vez em quando na da Umbanda e vice-versa. Não tem uma linha muito clara, assim. É mais uma skin, quem joga jogo, assim, né? Você vai no forrozinho na terça e no sábado você vai no bar de rock. Perfeito, né? Você tá domingo na orquestra com a família. Tipo, é isso. Tipo, na minha cabeça é assim que funciona. Mas... Então essas entidades chegarem e falar, porra, mano, eu não sei o que foi algo inédito pra mim. Porque geralmente, aí faz parte um pouco daquela minha reclamação, as entidades sabem a porra toda, né? Claro que existem níveis de entidade e níveis de mediunidade, né? Tem médios que estão começando, que não conseguem traduzir direito pela conexão ainda ser muito, muito jovem ainda com a entidade. Tem entidade que é meio que nova, que tá meio que aprendendo a trabalhar, isso eu já meio que já saquei. Mas no geral... Uma entidade que tem todo um potencial, que já tem uma conexão com o médium há bastante tempo, que é uma entidade que trabalha bem, que as pessoas dizem, virar pra mim e falar, poxa, eu poderia até falar que não, do tipo, eu poderia até falar que sei, mas na verdade, eu não sei que porra é isso, eu nunca ouvi falar um Exu falar qualquer coisa dessa. Porque o máximo que quando o Exu não quer dar informação, o que ele vai falar? É aquele brilhinho do olho, eu sei, mas não posso te contar. Que é meio... Existe uma certa... Eu acho que, como os caras sabem, tá permitida a prepotência. Do tipo, porra, eu sei o que vai acontecer, mas não pode falar, né? E geralmente a mensagem vem nesse tom, do tipo, poxa, ó,
você tem que trabalhar nesse aspecto, você tem que trabalhar nesse aspecto, isso você só consegue nesse sentido. Isso aí é um negócio que, por exemplo, a pessoa tinha que passar. Então, tipo assim, as mensagens geralmente estão sempre dentro desse espectro, né? E aí o cara falar pra mim que não existe, é um negócio, que não existe não, que não sabe o que é. E eu perguntei, e aí, naturalmente, quando ele falou que não sabe o que é, eu perguntei, porra, mas isso existe, né? Porque eu fiquei na dúvida se às vezes a entidade pudesse achar que não existe, que fosse só uma loucura da cabeça das pessoas. E ela falou, não, existe, né? E tem aquele rolê de que se é algo que vem da água, né? E é um negócio que eu já não tava só suspeitando, eu já sabia que era assim. Porque conversando com as pessoas, você consegue ver a materialidade da coisa. Você não tem filmagem, nem relatos muito, vamos dizer assim, de pessoas muito... De que os OVNIs saíam da água e entravam na água, mas você tem muitos desses pequenos relatos que viam, de pescadores que viam, pescadores, ribeirinhos, que viam a parada sair da água ou escapar indo para debaixo da água, né? Não significa que a água seja necessariamente a origem, pode ser só, tipo, indo para o espaço, né? A gente está assumindo uma narrativa aqui para se encaixar. Mas eu fiquei muito na dúvida, né? Porque o Operação Prata em si, o caso todo do Chupa-Chupa, ele vai todo pela borda do Oceano Atlântico, né? Ele não vai muito para dentro do continente. Ele fica ali geralmente perto de Rio. E aí eu nunca vi isso dessa forma, né? Na crença da ufologia tem o tal dos OSNIs, né? Que o pessoal fala, né? Que são objetos submarinos não identificados. Que é essa crença de que OVNIs se escondem debaixo d'água, elas são muito comuns através da história, né? Você tem muita gente que viu esse fenômeno acontecer. Só que a gente, como a gente está vivendo o século da exploração aeroespacial, é mais do que natural que o nosso paradigma atual com relação a OVNIs seja de que são seres de outro planeta, porque é meio que o que a gente está vivendo hoje dentro do nosso paradigma, né? Daqui a 1000 anos pode ser outra coisa. 1000 anos atrás, talvez seriam outra coisa, né? É o que a galera dos deuses astronautas acreditam, por exemplo. Eram figuras que eram enxergadas como deuses. E é uma crença que eu não tenho, por exemplo. Eu não acho que eram deuses ou astronautas, tem algum embasamento muito, muito fixo, assim. Mas, de qualquer maneira, eu tô trabalhando com relação às filmagens, né? Eu não posso dizer exatamente que petar, assim, porque eu acho que eu tô passando meio que por um processo, eu não quero criar expectativa com ninguém, mas eu meio que tô passando por esse processo de entidades que também não sabem o que são essas coisas, mas que estão me ajudando, mas que pelo menos, como as filmagens é algo que está a nível humano e material, é algo que elas conseguem trabalhar com um pouco mais de segurança, né? Sim. E a gente sabe que essas filmagens existem, a gente sabe que tem gente segurando essa parada, a gente não sabe exatamente o porquê, a gente não sabe exatamente quem é, mas isso é algo que eu tô vendo com bastante força, assim, com todo mundo que eu tô conversando, assim, seja de oráculo, seja de entidade. Então é um trabalho que a gente tá fazendo, que a gente acredita que a gente pode, no mínimo, dar um passo a mais com relação a essa investigação. Provavelmente eu chuto que a gente não vai conseguir até o final da publicação da série, mas é algo que pelo menos talvez a gente ajude a dar um pouco desse próximo passo de onde estariam esses materiais. Mas que, de fato, como falado até no início do podcast, a gente não tá fazendo esse projeto para explicar o que são essas coisas. A gente não é prepotente a esse ponto, a gente confia no nosso trabalho. Mas, porra, eu não vou dar a resposta do que anseia a humanidade há 200 anos, né? Eu vou, no máximo, falar, ó, como eu sempre faço, a parada existe e vão ter pessoas que vão escutar e que vão sair convencidas, eu acredito. Cara, e é mais ou menos isso a questão. Muito legal. Esse episódio do Magicando, né, caçando ET com Exu e tal, ele teve uma repercussão muito legal lá no grupo do Diário Mágico, né, o pessoal comentando e tudo e tal, da sua experiência. E eu tenho uma experiência muito interessante, Andrei, que é a seguinte, né, eu trabalho com esse paradigma e dentro, né, do meu trabalho a gente remove, né, chips e implantes astrais das pessoas. E aí um dia eu tava conversando com um Exu também e eu falei pra ele e falei assim, você conhece esse tipo de energia? Você já viu esse tipo de trabalho? Ele falou assim, já. Eu virei pra ele e falei assim, então não é uma coisa que é alheia pra você. Aí ele falou, não. Eu falei assim, mas não é uma coisa que se resolve em terreiro. Ele falou, não, nós não temos a capacidade de resolver esse tipo de coisa. Ele falou assim, salvo uma ou outra entidade que tem, né, uma formação diferente e que consegue lidar com esse tipo de energia, não é uma coisa que se resolve dentro de terreiro. Aí eu falei pra ele assim, e como que vocês fazem quando chega alguém, né, no terreiro que tá com esse tipo de caso e que precisa resolver isso?
Aí ele virou pra mim e falou assim, pois é, mas esse tipo de caso não chega no terreiro. Aí eu parei, olhei pra ele olhou pra mim. Aí eu falei assim, olha, com todo respeito pela sua autoridade, nós dois sabemos que isso não é uma verdade. Aí ele deu uma gargalhada, né? E ele falou assim, eu acho que a gente tem que terminar esse assunto por aqui. E aí, tipo, ficou em suspensão, assim, do tipo, não é uma parada que se consegue resolver em terreiro, mas é uma parada que se tem conhecimento de que, né, existe, etc e tal. E eu fiquei muito pensativo acerca disso, né? De que tratando, né, se a gente for tratar assim dentro de uma crença de que supostamente são seres de outras esferas que nos visitam, etc e tal, como que isso pode ser pensado enquanto fenômeno espiritual? Porque beleza, tem o fenômeno físico que ele tem certa materialidade e objetividade, mas tudo o que é material tem uma contraparte que ela é energética. Então como que se comporta e como que a gente lida com isso em termos de preservar a nossa liberdade, em termos de preservar a nossa autonomia, em termos de não ser influenciado por, né, essa contraparte energética e espiritual. E é lógico que né, essas perguntas elas são perguntas retóricas, né? A gente não tem resposta para isso ainda, mas né, não me assusta, por exemplo, esses movimentos de ufologia esotérica, de galera endeusando esses seres, ou pelo contrário, de tentando encontrar, né, formas de conseguir lidar com essas inteligências enquanto elas podem ser intrusas e um tanto nocivas, né? Nocivas, desorganizadoras de paradigma, né? E aí você pode ver uma pessoa que ela tenha algum tipo de desequilíbrio, né, psíquico, entrar em contato com um fenômeno pode disparar uma série de gatilhos, tal como qualquer tipo de experiência de alto teor, né, psíquico pode ser traumático, né, para alguém. Então eu fico pensando nisso, assim, né, na nossa configuração emocional ordinária, né, qual que é o impacto de ter contato com esse tipo de fenômeno, né? E aí os vários tipos de contato, seja, né, né, um contato meramente intelectual, né, e seja um contato imediato de primeiro, segundo, terceiro grau, enfim, né? Mas assim, doideira, isso sou eu pirando nessa coisa. Não, mas eu acho que isso é válido, e eu acho que assim, isso muda alguma coisa dentro da nossa caminhada? Não, definitivamente não. Mas sendo bem honesto, cara, isso me dá um tesão de trabalhar com relação a esses mistérios, porque fala, mano, a gente pode ter acesso a tudo, a ciência, a espiritualidade, tem coisa que a gente não sabe, e isso é muito maneiro. Isso é um negócio que me dá muito gás do tipo, cara, é um mundo que ele ainda pode ser reencantado, não é um mundo frio, estático, morto, cinza. Ele é algo que a gente tá no meio de um processo se entendendo dentro de um universo que, se a gente tem dúvida com relação à espiritualidade mundana, calcule coisas que estão para além desse paradigma, né? Então isso muito é muito legal. Cara, isso me dá realmente muito tesão para trabalhar. O que é o mais doido, Andrei, da gente pensar é isso, assim, voltando, né, no nosso papo lá do início, quando a gente fala dessa galera, né, de ocultismo, né, tradicional e tudo, é uma galera que está tão engessada, né, justamente na tradição, né, e é uma galera que é tão erudita que muitas vezes essa priorização, né, do método faz com que essas pessoas elas nem sequer se deem espaço para avaliar esse tipo de fenômeno, né, dentro de ponto de vista espiritual. Então né, é importante a gente ter, né, essas plataformas como o Magicando, né, eu não sei se o Diário Mágico ele tem tanto esse perfil questionador, né, talvez um pouco, mas essas plataformas justamente da gente explorar outras possibilidades, né, e expandir perspectivas, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente não fique estagnado, né? E permita novas possibilidades circularem, né? Eu acho que isso é muito gostoso, cara. Sim, precisa arejar, cara. Que bem ou mal, a gente tá num cenário, não é à toa criar mofo, muitas vezes, né? Um cenário. E essa questão é um cenário preso, muitas vezes. A gente está sempre debruçado sobre as pessoas do passado. Só que já percebeu como existe essa dificuldade de criar coisa nova? Tipo,
o mesmo coisa nova, que é magia do caos, independente se a pessoa gosta ou não gosta, é algo que tem uma relevância dentro do meio esotérico e é algo que é dos anos 80. O que a gente está trabalhando hoje que é diferente, né? Precisa, não, tipo, nem toda década precisa ser revolucionária, mas a gente, no mínimo, precisa estar trabalhando para a próxima que vai ser, né? Eu acho que, nesse sentido, eu tenho muito esse espírito um pouco aventureiro de, porra... E aí eu sinto que não é um negócio que eu vou fazer. É uma coisa que eu tô construindo uma ponte com as pessoas que invariavelmente vão conhecer meu trabalho e com pessoas que eu vou me aliar como você, que vão ter outras pessoas que vão conhecer o seu trabalho. E a gente vai criando meio que uma espécie de elo que não vai ficar preso na gente. A gente tá semeando. E eu tô muito empolgado para ver o que isso vai se tornar daqui a 50 anos, se eu estiver vivo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que essa é a grande importância do nosso trabalho. A gente entender que a gente está trabalhando pela gente, mas também pelos nossos, né? Pelas pessoas que a gente respeita. É um mundo muito complexo, muito plural. A gente entende que existem pessoas que trabalham de uma maneira nociva, consciente ou não inconsciente. Então, a gente está sempre ali tentando trazer também essa abordagem de segurança, mas que a gente está tentando movimentar até energeticamente, né? Os caminhos das pessoas, né? E eu sinto que a gente vai estar em algum momento em uma posição muito brilhante, em algum momento em que, bem ou mal, a gente pode não necessariamente fazer parte diretamente, mas que a gente vai ter, no mínimo, contribuído com ela. Que legal, que legal. Nossa, maravilhoso. Andrei, vamos falar de diário mágico? Caralho, vambora. Vamos lá. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Então, como é que é isso, assim? Você é um cara disciplinado, cara? Você tem diário? Você costuma anotar? Não, como é que é isso? Cara, eu sempre fui uma pessoa antidisciplina. Eu sou muito desorganizado. Eu sou um cara que, tipo assim, se eu sento pra teorizar, eu não termino o trabalho. Se eu sento pra planejar, eu não termino. Eu tenho que fazer um mínimo de planejamento do tipo, se eu fizer, eu vou me fuder muito? Não. O que eu posso ganhar de X a Y? Beleza, é o suficiente, eu vou mergulhar. É o máximo que eu consigo fazer. Agora, ter todo tipo de controle sobre o aspecto, eu até gosto, mas não faz muito parte da minha natureza. Minha natureza é de movimento. E aí, o que acontece? O diário mágico é algo que eu sempre acreditei que eu não fazia. Só que já tem pelo menos uns 2 anos em que eu criei o famoso grupo no Telegram comigo mesmo, com aquele botzinho ali de... ou seja, o Putin sabe tudo que tá acontecendo no meu mundo espiritual. Isso aí é certo. Ele sabe tudo. Então, tipo assim, eu não coloco isso fisicamente num papel, o que eu acho errado, inclusive, porque em algum momento alguém pode dar um shift delete no Telegram e a gente perder essa porra toda. Existe esse perigo. Mas eu sinto que quando eu olho pra trás, às vezes eu dou uma olhada lá e eu tenho umas surpresas. Então ali eu falei, não, mano, isso aqui é legal. E aí eu, cada vez mais frequência, eu vou adicionando novas coisas ali. Então, às vezes, eu coloco jogadas de tarô. Eu tento não deixar muito descontextualizado. Eu tento, pergunta tal. E aí eu vejo a data, falo, foi feita uma pergunta tal nessa data. E essas cartas foram tiradas. E aí eu revisito isso. E em dado momento eu também escrevo ali sonhos, que eu acho que tem alguma relevância espiritual. E eu também escrevo processos de rituais e resultados ou até conversas com entidades, né? Eu faço isso menos do que deveria, eu deveria fazer um pouco mais, mas eu sinto que pelo menos é o que tá funcionando para mim por enquanto. Sim, e é isso, né? O negócio é a gente enxergar o valor da parada, né? Então, se a gente consegue ver vantagem na prática, já é muito legal. Porque muitas vezes a gente começa a anotação do diário porque as pessoas falam que precisa ter, ou porque você está no processo de uma ordem, a ordem exige isso e tal, mas às vezes a gente não consegue enxergar o valor real até ter, né, a prática e ter um primeiro insight, assim. Mas ainda que não se tenha um diário mágico de fato, né, o próprio processo de gravar podcast, ele serve como uma espécie de
não é anotação porque não é escrita, mas é um processo de documentação da própria vida, né? Você está tratando de temas, mas você também está ali retratado na produção né, daquele produto, assim. E aí eu me pergunto o seguinte, Andrei, você tem, assim, produções que são privadas suas, sei lá, tipo, algum blog ou tipo um podcast que ele trata especificamente da sua vida? Não. Não. Tudo que eu faço hoje com os meus podcasts, eles são parte de mim nesse sentido. Eu falo os momentos que eu tô passando nesse sentido, só que isso tá tudo mesclado com o assunto da semana, com a opinião das outras pessoas, né? Mas bem ou mal, as dúvidas que eu tenho, eu acabo sempre tirando com os meus amigos, porque eu tenho esse privilégio de ter amigos muito talentosos, muito acessíveis, e que também transformar isso também num cautionary tale até para as pessoas que estão escutando nesse sentido, né? Mas, invariavelmente, até hoje, acredito que os meus podcasts, eles são meio que... Sabe aquela crença de que o mundo e a gente é Deus tentando se entender? Eu acho que nesse cenário os podcasts funcionam muito para mim nesse sentido. Eles fazem parte do meu processo de caminhada com toda certeza. Que legal. Que legal. E você sente, assim, que essa produção do podcast, ela é uma parada de expressão pessoal? Você consegue enxergar isso como uma forma de arte? Não. Assim, arte eu acho que é um tema complexo. Sim. Eu acho que ele é uma produção, ele é um produto. Sim. Ele também possui uma expressão artística, porque existe também demanda. Então ele não é só arte, né? Ele também é um produto. E ele também, enfim, é algo que é muito difícil a gente se assimilar a questão mercadológica dele nesse cenário. O que para mim hoje, eu me questiono se foi uma decisão acertada eu querer trabalhar com isso dessa maneira. Porque bem ou mal, entendendo isso como um processo de caminhada minha, mais um processo de eu ganhar dinheiro com isso, mais todas as questões envolvidas, eu acho que é um pouco controlável tudo isso, meio que tudo está caminhando junto. Não entendo se é da melhor maneira possível, mas eu entendo que também funciona dessa forma. Legal. Maravilhoso. Cara, para os ouvintes que estão, né, nos escutando até aqui, um conselho que você possa dar para eles. Cara, senta e faz. Não se importa. Assim, é claro, né? Você não pode ser estúpido a ponto de se colocar em perigo, ou, enfim. Eu não sei como é que as pessoas vão encarar esse conselho, né? Dependendo do momento de vida que elas estão. Mas eu acho que é importante, pelo menos... Eu sempre funcionei muito assim. Eu sempre tive muito preconceito com as pessoas que reclamam que queriam ter resultados de paradas que não sentam pra fazer. Nossa, mesmo aquelas que são... eu queria fama, que eu acho que é uma bobagem. Eu queria fama, queria dinheiro, que aí já não é mais tão bobagem. Isso faz parte do nosso processo. Mas as pessoas não vão lá e fazem a parada. Elas esperam o momento do alinhamento dos planetas, da parada estar na melhor configuração possível, e não entendem que o errar faz parte do processo. Sim. E é algo que também é um tapa na cara para mim, é um tapa na cara para todo mundo. Eu entendo que eu, pelo menos, vou lá e faço, mas eu também entender que esses momentos, que por mais que a gente odeie eles também fazem parte do processo. Então, escreva 10 livros ruins antes do seu 11º livro, seu livro genial. Que legal. Porque foram os 10 primeiros livros que garantiram essa questão, né? Nossa. E aí eu acho que esse é o processo. Esse é o processo. Significa que você precisa ter um podcast? Precisa ser um livro? Não. Vamos tentar não ser muito literal aqui, ouvinte. Você é mais inteligente do que isso. Isso significa que tudo aquilo que você queria que tivesse manifesto, quanto mais tarde você trabalhar nisso, mais tarde ele vai se manifestar. É simples assim. Nossa, simples assim. Legal. Isso serve pra mim pra caralho. Sorte é você estar no lugar certo, no momento certo, com conhecimento certo. Que é construído a partir do lugar errado, no momento errado. Muitas vezes, mano. Às vezes tu vai encontrar, por exemplo, o cara que você precisa dar o seu... Não existe mais cartão de visita, mas só pra gente levar. Às vezes você tá no restaurante, no metrô, que você vai reconhecer alguém que tá na tua área há muito mais tempo e que você só reconheceu porque você já tá na tua área.
Aham. e que você vai conseguir conversar naquela pessoa, porque você já sabe como é conversar errado com tantas outras pessoas antes, e que naquele momento vai falar, putz, e aí tu vai chegar e falar, porra, foi Deus que concedeu esse privilégio, jogou na... Não, caralho. Sim. Deus tá fazendo você tentar ganhar na loteria e você só não tá comprando a porra do bilhete. E você precisa ir lá e comprar a porra do bilhete e gastar aqueles 4, 5 reais do bilhete, precisa sair de casa, ir lá e ir na lotérica, e precisa ficar de olho também, não pode esquecer o bilhete no bolso. Quer dizer, é um processo muito mais amplo e complexo, e que eu odeio que as pessoas ficam reclamando que as pessoas não têm resultado, mas elas não fazem porra nenhuma. Caralho, faz a parada. Cara, esse exemplo que você dá, ele me faz pensar muito numa coisa que ela é complexa, nem vou abrir aqui muito, mas né, só vou exemplificar que eu entendo que existe hora certa pra você fazer as coisas. Eu entendo que tem como você estar atrasado no seu próprio ritmo da vida. Tem oportunidades que se você não se preparar até tal data, você vai perder elas mesmo e tal e tudo. Né, essa coisa do exemplo de encontrar a pessoa ali no metrô e né, você ter o conhecimento certo e tal, você tem uma certa flexibilidade, mas tem um tempo pra você produzir aquilo. Se você não correr atrás, você não vai conseguir conhecer aquela pessoa e perde o timing e tal. Mas, bom, isso aí já é outra viagem. Eu queria te agradecer pra caramba de ter aceitado o convite e queria que você né, deixasse aí as redes todas suas, do Magicando, do Mundo Freak, né, dos projetos todos, Operação Prato, pra que todo mundo que ouviu aqui possa depois ir lá conferir, né, se já não confere, se já não acompanha. Porra, muito bom, muito bom. Quero muito agradecer o teu convite. Olha, você sabe que toda vez que a gente senta para conversar, se encontra até pessoalmente, é o tipo de coisa que, poxa, eu fico muito feliz de ter acesso a alguém que gosta do meu trabalho, ao mesmo tempo que eu gosto e confio no trabalho daquela pessoa. E ter isso é uma coisa muito privilegiada, eu acho, nesse sentido, né? Legal. E a gente se encontra nesse momento de vida turbulenta, depois dos 30, que é muito complexo, ninguém tem tempo de nada. A gente trabalha e a gente não consegue, sei lá, comprar um lugar para morar, a gente não consegue ter, muitas vezes, um conforto que seja, como os nossos pais tiveram. Isso faz parte do processo que a gente está passando na vida hoje. A gente lê a porra dos jornais, a gente fica desesperançoso, mas eu sinto que eu tô no meu melhor lugar, com as melhores pessoas que eu poderia estar nesse sentido. E todo o resto, as coisas vão aparecendo. Então, queria reforçar que eu gosto muito do teu trabalho e eu acho que você tem uma importância muito grande no meio esotérico. Acredite nisso. Eu acho que às vezes a gente precisa escutar isso do outro para às vezes acreditar. E, poxa, o trabalho incrível que você está fazendo aqui. Pra galera que gostou desse papo, eventualmente não conhece meu trabalho, né? Não sou desses caras que acham, como assim não conhece meu trabalho? Que absurdo. Estava vendo na caverna. Pelo contrário, eu tenho um problema de marketing horroroso. Tipo, eu odeio fazer marketing pessoal, mas a ideia é que eu tô sempre ali no Mundo Freak e no Magicando, que são 2 podcasts. O Mundo Freak ele é mais pro caso do insólito, né? Dos mistérios, e o Magicando ele vai mais pra parte esotérica do ocultismo e de ser a turminha do fundão ali, jogando papelzinho na galera da frente. E eu tô também com esse trabalho que ele é mais pontual, que ele tá terminando agora no final do ano, que é o Operação Prato. Também estão em todos os agregadores. E é isso, querido. Eu tô mais a acreditar mesmo. Obrigado, né, pelas palavras. É isso, assim, é muito bom estar aqui. O que você falou, sempre que a gente encontra é sempre muito gostoso pra mim de trocar ideia, né, e é muito legal, assim, as participações que eu tive lá no Magicando com vocês sempre foi muito transformadora na minha perspectiva. É muito bom ter pessoas que a gente confia e que estão, assim, conflitando e complementando as ideias. Eu sinto que tem esse movimento, né, de podosfera ocultista e que é muito legal estar, né, lado a lado com vocês aí. Então, né, reforçar isso aí pro pessoal que, né, às vezes não conhece ainda o Magicando, cola lá, é muito legal o trabalho dos meninos. E, cara, brigadíssimo, é isso, portas estão sempre abertas, farei novos convites, se você topar, a gente vai conversar mais vezes por aqui. Boa, queridão, é isso aí, um abraço pros ouvintes. Maravilhoso. Ai, sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse Diário Mágico. Obrigado por ter me ouvido até aqui. O Andrei é um cara sensacional. A gente falou no episódio, né? Conheço o cara já, sei lá, quase 10 anos. E é muito bom, né? Assim, você primeiro ouvir a pessoa, admirar o trabalho, depois se tornar amigo, depois, né,
criar projetos juntos, né, participar do Magicando, ele participar do Diário Mágico, né, ter tantas trocas assim, e é isso, assim, eu acho que é esse tipo de coisa que dá um ânimo pra gente, né, de ver a comunidade trocando, crescendo junto, comparando perspectivas, discutindo, né, isso me deixa muito feliz. E, bom, esse episódio, né, todo esse programa, ele é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador, junto comigo a gente tem o Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, um querido que tá conosco desde o ano zero, dia zero, aliás, desde antes do dia zero desse podcast. E também a gente tem na arte das capas o João Paulo Ponciano. Os arrobas dos meninos estão aí, né, na descrição do episódio. E é isso, anote os seus resultados. Lefou Podcasts.